Olá amigos, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Hoje vamos falar sobre vinhos biodinâmicos. Muito bem, biodinâmico, vinhos biodinâmicos. Biodinâmica, primeiramente, é uma filosofia, portanto é algo mais profundo e não é ligado apenas à viticultura. A biodinâmica diz respeito à agricultura como um todo, mas como nós vamos falar de vinho, vamos falar de viticultura sem mais nem menos. Como surge a biodinâmica? A biodinâmica surge pelos estudos de Rudolf Steiner, que era um filósofo austríaco, que viveu entre o fim do século XIX e o começo do século XX, que desenvolveu a antroposofia, que é uma ramo da filosofia, que estuda basicamente o ser humano como um sistema, é aplicada também à medicina, né? Aquela coisa de cuidar do paciente, não cuidar da doença, mas sim cuidar do paciente, né? O conceito da antroposofia é basicamente esse, e Rudolf Steiner também deu o pontapé inicial, botou as bases para a biodinâmica. Então, o que é que vem a ser a biodinâmica? O que é que vem, como ela é aplicada ao vinho? O que é que vem a ser um vinho biodinâmico? Bom, a biodinâmica, como falei, é uma filosofia. Essa filosofia, ela é baseada num conceito muito simples, que foi me explicado de maneira perfeita por Philippe Pacalet. Philippe Pacalet é um produtor biodinâmico, naturalmente, de vinho da Borgonha. Faz vinho fantástico, excepcionais, etc. Hoje são vinhos naturais, inclusive. Eu tive esse encontro com ele em 2013, em São Paulo, no interior de São Paulo. Ele estava dando uma conferência e deu essa explicação para a biodinâmica que eu vou repetir para vocês. Nós sabemos o seguinte, nós sabemos que a maior força da natureza, da terra, né, é a força da água. É indiscutível. A água derruba muros, a água derruba, inunda, alaga, detona, acaba com bosque, não tem força na natureza maior do que a água, ok? Dos elementos naturais, a água é sem dúvida o mais forte. Então, nós sabemos também que existe a atração lunar, portanto, a influência da Lua, que consegue mexer com a maior força dos elementos naturais, que, repito, é a água. Porque nós sabemos que, de acordo com as fases da Lua, né, ao longo do dia, a maré sobe e desce. Então, a Lua tem tanta força que consegue mexer com o elemento mais forte da Terra. Isso nós sabemos porque nós vimos isso, verificamos, só ir para a praia a gente vê isso. Muito bem. Porém, o fato que nós consigamos ver e aceitar essa situação, por que nós não podemos aceitar que a força dos astros, portanto não somente da Lua, mas de todos os planetas, incluindo o Sol também, não pode mexer com o ciclo vegetativo, com outro elemento, que é o elemento da natureza, as plantas, o reino vegetal. Daí parte o princípio da biodinâmica, que se funda basicamente em alguns pontos importantes. O ponto importante é que, antes de mais nada, biodinâmica igual orgânico, ou seja, não se admite de maneira nenhuma na biodinâmica a utilização de pesticida, de aditivos de síntese, fertilizantes químicos, etc, etc, etc. Isso é absolutamente fora de discussão. Então, o primeiro ponto é que o biológico, orgânico e o biodinâmico são, digamos assim, estão juntos nessa seleção natural, vamos dizer assim, né? No não uso de química de síntese nos vinhedos. Primeiro passo. Segundo passo, e aí já é só a biodinâmica, o biológico, o orgânico ficou para trás, agora é só a biodinâmica. Segundo passo o quê? É a observação da influência do cosmos, principalmente das fases da Lua, mas principalmente também quando a Lua passa na frente das constelações presentes no zodíaco. E nós sabemos, a astrologia sabe, que cada constelação do zodíaco corresponde a um elemento da planta, da videira, no nosso caso. Tem a constelação que corresponde ao elemento folha, tem a constelação que corresponde ao elemento raiz, ao elemento árvore, planta propriamente dita, no sentido de galho, etc. Então, quando essas fases da Lua são propícias de acordo com justamente a passagem da Lua em determinada constelação, etc., eis que são aplicada as técnicas, o trabalho vitícola dentro do vinhedo, ou seja, em determinado dia se faz a poda, em determinado outro dia se faz o corte das folhas, em determinado outro dia se faz outra operação, e por aí vai o calendário
do trabalho do vinhedo é regulado pela lua e pelos astros. E cada espécie, cada tipo, cada varietal, cada grupo de varietais também é trabalhado de uma forma diferente, ou seja, é ligado de forma diferente. Então isso nos traz não é uma dificuldade, mas uma atenção que liga o reino vegetal, que liga, portanto, a viticultura com o cosmos como um todo. Portanto, não apenas ligado à preservação da natureza no sentido de evitar a química, mas também adaptar, incorporar a natureza dentro daquele que é o cosmos e o movimento dos astros, etc. E esse era o segundo ponto. E afinal vamos falar do terceiro ponto. O terceiro ponto em que a biodinâmica se apoia é o quê? É a criação de um meio ambiente que seja basicamente em unissono. É um sistema virtual em que você envolve, como nós já falamos, o cosmos, né, a Lua e, portanto, as fases lunares e o calendário lunar, envolve as boas práticas no vinhedo e envolve algum tipo de tratamento natural que a biodinâmica aconselha, tratamento que nós poderíamos ligar um pouco à homeopatia, mais ou menos para ter uma ideia, que a partir de compostos naturais, como chás, como outros compostos, como, por exemplo, composto orgânico, como fertilizante de cavalo, por exemplo, esterco, combinado diferentemente com algumas folhas, tipo compostagem, etc, etc. Enfim, essas receitas especiais entram como fertilizante natural para criar um meio ambiente, fazendo com que não somente nós conduzamos o vinhedo sem utilização nenhuma de pesticida, mas favorecemos o aparecer, a proliferação, a chegada, vamos dizer assim, de predadores naturais que insetos, por exemplo, a lagarta é comida pelo passarinho, a lagarta que comeu a praga que poderia atacar a videira foi comida pela lagarta que foi comida pelo passarinho. Então cria-se um meio ambiente virtuoso, cria-se um meio ambiente específico em que a videira, a viticultura é integrada e dentro desse meio ambiente é inserida a vinícola também, aonde se segue regra que, novamente, dependendo da tração lunar, nós vamos saber que dia fazer a trasfega, que dia fazer o envasamento, que dia fazer a transfega de um barril para outro barril, de um tanque para outro tanque, e por aí vai. Então, tudo isso é basicamente os conceitos da biodinâmica. Vinhos que são produzidos a partir de um sistema de respeito ao meio ambiente integrado com o ser humano e a natureza como um todo, para trazer para você vinhos de altíssima qualidade que realmente são a expressão do terroir, a expressão de sua terra propriamente de origem. A biodinâmica é muito praticada na França, o país que mais pratica biodinâmica no mundo, praticamente. A região onde tem mais incidência de vinhos biodinâmicos é a região do Vale de Loire, onde nós temos lá o produtor emblemático Nicolas Joly, que é um famoso, conhecidíssimo. Para você ter uma ideia, é normal que uma vinícola pague o pessoal que vai colher as uvas, é lógico. O pessoal da colheita das uvas, que geralmente são funcionários, são pessoas que trabalham apenas no período da colheita da uva, que precisa de muita mão de obra. Então essas pessoas são contratadas, fazem a colheita, depois são dispensadas e se deslocam para outra vinícola, outra região ali próximo que esteja fazendo a colheita também, assim eles trabalham durante esse período. É normal que essas pessoas, logicamente, sejam pagas pela vinícola para executar o serviço da colheita. Imagine que Nicolas Joly, ele não paga não. Ele é pago por enólogo e agrônomo, estudante recém-formado, que buscam uma residência, que buscam um aprofundamento, pagam para poder ter a oportunidade de participar da colheita de Nicolas Joly, que é o Papa da Biodinâmica no Vale de Loire. Já pensou? Quer saber qual é outro vinho biodinâmico? Já ouviu falar do Romanée Conti? Robert de Villaine, que é um dos sócios proprietários da Domaine de la Romanée Conti, é apenas o vinho mais caro do mundo. É um vinho 100% biodinâmico, produzido na região de Borgonha, na cidade de Vosne-Romanée. Gostaram de saber da biodinâmica?
Querem conhecer mais, querem saber mais? É só acompanhar a gente. Vai lá no canal, curte esse vídeo se gostou, marque seus amigos, compartilhe com eles e se inscreva no canal, acompanhe, o site está ali, marcoferrarisommelier.com.br. Chega junto que a gente fala muito sobre vinho, porque vinho é a nossa paixão, é pela paixão que a gente vive, e não apenas pelo dinheiro. Beleza? Um abraço, te vejo na próxima. Ó, vinhos naturais, não vá perder.